Olá, pessoal, tudo bom? O que a gente vai falar agora é sobre estrutura semântica básica, tá? Porque se você já estudou um pouquinho de HTML, você deve estar se perguntando, mas cadê aquelas tags? As tags HTML, a tag body, a tag head, né? O Daniel não falou nada disso até então, nós já estamos aí na aula, sei lá, 10, 11, e o Daniel não falou nada disso, né? Bom, o que eu queria te falar é o seguinte, bom, eu não tô louco, tá? Eu queria realmente falar primeiro das principais tags, H1, parágrafo, falar um pouco de tags alinhadas, por exemplo, o L e LI, para agora sim entrar nesse assunto de estrutura semântica, mostrando essas tags HTML, body, head e por aí vai, tá bom? Muito bem, então indo para frente, o que a gente tem aqui? Para a gente começar um arquivo HTML, a gente precisa iniciar este arquivo com a tag HTML e fechar esta tag HTML no final do nosso documento, tá? Depois, a gente precisa das tags head e da tag body. O que vai dentro de cada uma dessas tags? Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide, olha só. Dentro da tag head, vai, por exemplo, o título da página. Esse título é o título que vai aparecer lá na aba do Chrome, tá? Basicamente é isso, ok? E o que mais que a gente tem? Dentro da tag body, a gente tem todo o conteúdo da página, ou seja, tudo que o usuário vai visualizar dentro do browser vai estar dentro da tag body. Então, parágrafo, H1, H2, o L, LI, link, etc. Bacana? Indo para frente, a gente tem também um atributo chamado lang, que vai indicar para o agente de usuário, por exemplo, o Google Chrome, o leitor de tela ou até mesmo o motor de busca do Google, que esta página está em português do Brasil. Vai depender, obviamente, da sua linguagem, né? Da linguagem que você está trabalhando aí no seu HTML. Bacana? Indo para frente, a gente tem outras informações que vão estar dentro da tag head, tá? Como meta tag ou até mesmo link para arquivos externos, tá? O que seriam meta tags, pessoal? Meta tags são tags que representam ou que passam informações adicionais, tá? É como, por exemplo, a gente tem em vídeos, por exemplo, né? Quando a gente tem um arquivo de vídeo, um arquivo de áudio, a gente também tem informações, digamos assim, ocultas dentro do arquivo, né? Então, duração, por exemplo, artista, a gente pode ter uma série de informações escondidas dentro do arquivo. Aqui é a mesma coisa. A gente pode ter diversas informações, digamos assim, escondidas do usuário, mas que vão se comunicar com o agente de usuário, tá bom? E também a gente tem link para arquivos externos. Quando eu falo link para arquivos externos, eu falo de arquivo de CSS, por exemplo, arquivo de JavaScript, tá? Tudo que não faz parte, digamos assim, do conteúdo visível da página, mas que o browser, no caso, precisa fazer o download para ajudar a renderizar esse conteúdo lá dentro do browser do usuário. Bacana? A gente já vai ver isso daqui mais para frente um pouquinho ainda nesse vídeo. Vamos lá para frente no próximo slide. Então, como eu falei, dentro da tag body a gente tem tudo que é pertinente ao conteúdo da página, ou seja, tudo que o usuário vai ver como conteúdo da página, ok? Então, H1, parágrafo, etc. Bacana? E também a gente tem aqui o doctype. Bom, primeira coisa, o que é o doctype? O doctype é uma tag HTML? Não, o doctype não faz parte, digamos assim, das tags do HTML, mas sim é uma diretiva que vai informar para o agente de usuário que este arquivo trata-se de um arquivo HTML. E muito importante que você coloque esta diretiva no início do seu arquivo, tá? Não pode ter nada antes dessa linha. Bacana? Não pode ter sequer um espaço ou uma quebra de linha. Este cara tem que estar na linha 1 do seu documento HTML, e também não pode ter nenhum espaço, para que ele funcione de forma correta. Bacana? Indo para frente, a gente tem aqui, por exemplo, o char7, que é uma meta tag, tá? O char7 é uma meta tag que vai informar para o browser qual que é a família de caractere. Aqui, no caso, eu estou utilizando o TF8, que é a família de caracteres, digamos assim, que vai englobar todos os caracteres especiais, os acentos, etc, tá bom? Então, normalmente a gente vai sempre utilizar o TF8 porque é um grupo, digamos assim, de vários caracteres que englobam aí vários caracteres ao redor do mundo, tá? Indo para frente, eu quero retomar esse assunto aqui do head, aonde eu falei ali que a gente tem
dentro das tags head, né, a gente tem link para arquivos externos, tá? Então lembre-se, tudo que está dentro de head são informações adicionais que a gente vai passar para o browser, tá? Links para arquivos externos é uma dessas informações. E para a gente incluir, por exemplo, um arquivo de CSS, um arquivo de JavaScript, a gente vai utilizar algumas tags específicas. E aqui eu quero passar no próximo slide alguns spoilers, tá? A gente já viu a tag A e nós já vimos a tag href, tá? Aqui na tag A, eu não falei ainda, mas a gente tem o atributo title, tá? O que é esse atributo title? É um atributo que vai informar para o browser o título daquele link, digamos assim, daquela URL que vai ser aberta, tá? É sempre assim, é o título referente à página que será aberta, ou seja, a URL que está dentro do href, bacana? E a gente tem aqui a tag link, que novamente vai dentro do head, bacana? E por isso que eu coloquei a tag A e a tag link. Não confunda essas duas coisas, tá? A tag A é aquela tag que vai incluir um conteúdo clicável, digamos assim, pelo usuário, tá bom? O usuário vai poder clicar no conteúdo que está dentro da tag A. Já a tag link é para fazer um vínculo do seu arquivo HTML com outro arquivo. Imagina, por exemplo, um arquivo de CSS que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, repara, na tag link eu também tenho o atributo href, que também vai importar, né, vai fazer referência para um arquivo externo, e também eu preciso passar o rel. O que é esse rel? Ele vai indicar qual tipo de arquivo que eu estou fazendo esse vínculo. No caso de uma folha de estilo ou de um arquivo CSS, é exatamente isso, né? Uma folha de estilo ou um style sheet. A gente vai ver daqui a pouco esse cara funcionando na prática. Aqui eu só quero dar um spoiler, né? A gente tem a tag img, que como você já deve imaginar, serve para incluir uma imagem na nossa página, tá? E esta tag img possui também o atributo alt, que é um texto alternativo, caso a imagem não carregue corretamente, caso dê algum problema no servidor, etc, tá? E a gente também tem o atributo src, que indica source, né? Ou fonte, tá? Então eu tenho, ó, a tag img e qual é a fonte dessa imagem, tá? O caminho que ele vai buscar, que o browser vai buscar essa imagem para mostrar dentro do seu HTML. E aqui a gente tem, ó, a tag script, tá? Que também vai ter o atributo source, ou seja, o atributo src. Inclusive o próximo slide, eu só coloquei aqui as duas setinhas para te chamar a atenção quanto a isso, tá? Então, quando a gente estiver incluindo um arquivo de CSS, por exemplo, que é o mais comum, tá? A gente vai utilizar o atributo href. Se você precisar incluir um arquivo de JavaScript, a gente vai trabalhar com a tag script e o atributo source. Bacana, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai ver essas tags na prática. Um abraço e até lá!